Fala aí galerinha, tudo beleza? Eu sou o Thiago e seguinte, hoje eu vou mostrar dois sitezinhos bacanas que existem para achar trabalhos de produção gráfica. Geralmente estão vinculados às ferramentas pagas, o que não é a proposta do canal, mas pelo menos fica aí como indicação para saber o que estão pedindo, quais são os tipos de trabalho que podem ser feitos, o que as empresas, novas empresas, startups, pequenas empresas, pessoas de outros ramos estão precisando, estão pedindo, como é que os pedidos são feitos para definir um trabalho de design gráfico e como muitas vezes nos pedidos que são feitos acontecem muitos erros. E aí eu vou indicar dois sitezinhos, um brasileiro e um estrangeiro, que pode ajudar vocês a entender o que é pedido, entender o que acontece no meio do design gráfico e que muitas vezes a gente não espera como essa situação se torna tão crônica ao ponto de muitos designers não conseguirem definir o tipo de trabalho, muitos clientes dos designers não conseguirem definir o que precisam no trabalho e muitas vezes fica num mar de desespero e de desentendimento que muitas vezes é a definição do projeto, a definição da ideia que está com problema e não consegue seguir adiante. Tá? Pelo menos esses sites conseguem resolver uma parte desses problemas e que é importante que existam. Não evita concorrência, até porque eles fazem o trabalho de agregar trabalhadores de determinadas funções, gera concorrência e o cliente paga pelo serviço que melhor lhe agrada. Tá? Então, fica aí a dica e roda a vinheta. Primeira dica do trabalho, de onde achar trabalho, é esse site estrangeiro chamado Upwork. Antigamente ele era conhecido como Odesk. E aqui tem muitos tipos de trabalho em diferentes ferramentas, em diferentes vertentes e princípios. Tá? Tem desde escritores, programação, marketing, até design gráfico, design 3D, arquitetura, visualização, animação. E tem uma série deles. A parte bacana é que ele todo é pago em dólar, tá? Tem uma pequena percentagem que vai para o site, o resto vai pro trabalho, para quem faz trabalho, tá? E aí pode ver que está todo em inglês porque é um site estrangeiro. Dá para ler ali no nome dele, upwork.com. É um site de língua inglesa, em língua inglesa, e tanto é que consegue achar aqui as categorias. Veja todas as categorias. Quando você chega nessas categorias, aí sim você vai entender o que cada departamento, o que cada área, grande área no caso, consegue trabalhar. E isso é muito legal. Para quem é da área criativa, como é o caso do Doc Experience e o pessoal do design, tá? Aqui tem essa informação importantíssima. Por favor, treine seu inglês para fazer o trabalho aqui. Não vá pensando que o Google Tradutor vai resolver todo o seu problema, que ele não vai. É necessário ter uma certa profundidade do conhecimento. Tem alguns comentários, óbvio, todo site desse tipo tem comentários, e no caso esses daqui não são nem comentários, são os trabalhos mesmo. Tá? E que configura como é que são apresentados tantos dólares, no caso tanto de dinheiro por hora, quantos trabalhos conseguiu, qual é o estado, qual é o local. Isso é muito legal, tá? Porque saber de onde é o profissional também ajuda a saber se ele é bom ou não no tipo de uso da língua inglesa, já que o site é em inglês. E isso é bem bacana para saber o tipo de trabalho que está sendo feito, o tipo de conhecimento de cada um, quem está mandando a informação está mandando certo, está mandando direito, quem está recebendo está entendendo o que está fazendo e, acima de tudo, a negociação. Essa negociação é fundamental para dar certo, para fazer todos os trabalhos funcionarem. A outra dica que eu dou é do site Widologos. Já foi muito pior, já teve um sistema pior de cadastro e de informação. Nos últimos anos ele funcionou, melhorou bastante, tá? Apesar de não concordar com algumas coisas, isso é uma visão particular. Mas acima de tudo, o mais importante é ele existir. Tá? Ele é do Brasil, o Widologos Brasil. Acredito que por ser Brasil, algum site estrangeiro já deve ter feito alguma proposta parecida. E acima de tudo, .com.br.
tá? Ou seja, ele é brasileiro, feito por brasileiros, para brasileiros, acima de tudo. Informações todas em português, tá? Acessível com conta Google, se tiver cadastro bonitinho vai funcionar aí, Facebook, tá? E pode trabalhar com diversas áreas diferentes, inclusive muita coisa do que o design gráfico faz, que é a papelaria. Isso é muito legal. Tá? Quando eu trabalho com papelaria, eu estou trabalhando diretamente com gráficas e birôs de impressão. Tá? E muita gente não entende qual é a diferença entre gráfica e birô. No caso, gráfica é tudo aquilo que faz impressão. Então, é uma impressora e está funcionando. Faz scanner, manda e-mail, imprime conta e tal. Pô, legal, bacana. Vai ali na gráfica e faz isso. Não é o caso, é o birô de impressão. Neste caso, o que eles fazem? Eles fazem o trabalho de agência, contratação de agência. Tá? Não é o caso de uma agência. Eles não são uma agência. Eles são um serviço que trabalha com a divulgação de trabalhos e puxa pessoas interessadas em determinadas áreas, que no caso é o design gráfico, para fazer o trabalho de desenvolvimento, o que uma agência ou um estúdio de design faria. Só que eles fazem o trabalho de concorrência. Em vez de eu ter os funcionários dentro dos estúdios e das agências, trabalhando em concorrência com outras agências, eles, o Idologos, junta essa galera toda numa única plataforma, que é a plataforma deles, e faz a concorrência acontecer ali dentro. O que, de certa forma, é um centralizador de informações. Isso facilita bastante. Só que, da mesma forma que eu tenho trabalho profissional em agências e em estúdios, aqui acontece tanto trabalho profissional, que é muito bem-vindo, da mesma forma que acontece com muitos micreiros. Não significa que micreiro não saiba fazer trabalho. Não é o caso. Tá? Tem muito micreiro bom. Mas design não é só isso. Ele é feito no Brasil, para brasileiros, em português e paga em reais. Com relação ao Odesk, a variação de preço vai ser absurda. Dólar custando 5,50, não tem como competir com relação a 200, 300 reais que o trabalho daqui valeria. Em contrapartida, a chance de você ganhar um trabalho no site brasileiro é muito maior do que no estrangeiro sem a dificuldade da língua. Então fica como dica aí de ambas as opções. Esse vídeo não está sendo patrocinado, esse vídeo está sendo apenas de divulgação de informação. Se fosse patrocinado, pô, legal, bacaninha, colocaria aqui embaixo que está sendo patrocinado, mas infelizmente não está, não é o ponto para isso. Então fica como referência aí para vocês descobrirem outros sites, mandarem esses sites nos comentários. Existem redes sociais que fazem esse trabalho também de concorrência e divulgação de trabalhos, e divulgação de propostas, divulgação de problemas para serem resolvidos, que é o caso do design gráfico, designer em geral. Mas no caso, quando eu tenho uma plataforma, no caso duas, como eu mostrei, o Odesk e o Idologos, fazendo esse trabalho, cara, facilita para quem precisa de trabalho freelancer, quem depende de trabalhar com freelancer. A vantagem disso é a centralização que isso causa. A desvantagem é que muitas vezes eu vou ter que fazer 2, 3, 4, 5, vários trabalhos para várias propostas diferentes, e se sair uma ou duas, vai ser muito. Se você for muito bom, acontece até mais, mas é um esforço tremendo que muita gente vai desistir no meio do caminho. Então não perca fé que é possível. Uma desvantagem que eu vejo como desvantagem, não é o caso de todo mundo. O Odesk tem uma função dentro dele, pelo menos até onde eu usei, você tinha que pagar ou ter uma certa recomendação de outros trabalhos para poder acessar alguns níveis de trabalhos. Isso é o cliente, ou quem está fazendo a proposta define. No Idologos até de alguma forma teve, mas era diferente. Tá? Ao mesmo tempo que teve, também era diferente. E isso meio que cria um sistema de... Muitos vão falar que é segregação, mas não é seleção prévia. Tá? Vantagem disso é que só os caras que são frequentes, são os bons trabalhos, são os bons profissionais que estão nessas plataformas, conseguem acessar. Na Odesk, se eu não estou errado, também tem uma versão paga desse acesso. Então são trabalhos mais caros, mais específicos, seletos, que vão levar a situações específicas. Eu vejo como sendo restritivo. Mas o site, os serviços precisam ser bancados. Então, no meio disso tudo, de open source, o que é grátis, o que não é, o que vale trabalho, o que vale dinheiro, o que não vale,
ter essa versão paga, como o LinkedIn também tem, e ser acessível a apenas um grupo seleto de pessoas que pagam, é fazer o que a Apple faz com o trabalho dela. É um conjunto de 10% da população que tem condição de bancar os computadores que ela cria, que ela desenvolve. E, ao mesmo tempo que é bom, ok, tem público para isso, ao mesmo tempo se torna restritivo, o que não é o caso da proposta do canal. A ideia é sempre estar crescendo nas opções disponíveis e mais rapidamente acessíveis para a maioria. Tá? Se não é o teu caso, tudo bem. Divirta-se, curta, faça o melhor trabalho que puder com a ferramenta que for, no sistema que for. Como não é o caso da maioria, fica nesse patamar de 10% da população que pode pagar 10%, 100% do valor que eles cobram para 10% do trabalho que vai ser desenvolvido. Só que não é o caso. Tem muito mais empresa, tem muito mais trabalho, tem muito mais dinheiro envolvido nisso. E em diversos setores, em diversas hierarquias, em diversas situações financeiras e socioeconômicas que vão definir diversos trabalhos diferentes. Então não vai ser um público seleto ou uma ferramenta seleta que vai levar ao bom design. É apenas uma situação de mercado, da mesma forma que existem as ferramentas pagas como uma situação de mercado. Então, independente de qual seja, tanto a ferramenta usada, quanto a maneira de trabalhar, quanto o site usado, lembre-se sempre, faça o bom trabalho. Nunca se esqueça, o bom trabalho vem com dedicação, com esforço, com tempo, com experiência. Se não for assim, não dá, não vai resolver o problema. Você vai ralar muito para conseguir pouco, vai passar fome e vai desistir da carreira. E aí essa concorrência é ruim por conta disso. É muita gente para pouco trabalho e muitas vezes muito trabalho mal definido. Então é preciso melhorar esse ponto. Tirando os problemas, bem-vindo à solução. Espero que melhore com o tempo. Beleza? Se curtiu o vídeo, se gostou, dá o like, siga a gente e até o próximo.